Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu te trago os detalhes sobre os meus 3 livros de poesia: Apaixonado Volume 1, Pensamentos Sombrios e Fantasia. Vamos começar então por Apaixonado Volume 1. Apaixonado Volume 1 é um livro que fala muito sobre romance, sobre essa ilusão do primeiro amor, das primeiras paixões, das primeiras experiências, do sonho de formar uma família, de um amor para toda a vida e desse lance mais clichê de ter uma história de amor que seja a história de amor, sabe? A melhor de todas. Então, Apaixonado, ele passa por poemas, citações, textos ali que são redigidos através, antes e depois dos poemas, e esses textos vão explicando e vão contextualizando, vão pontuando as épocas em que foram escritos, os seus contextos, suas motivações. Então, é um livro muito bem trabalhado e são textos muito, muito apaixonados, muito entregues, muito intensos, como esse calor, esse amor do brasileiro, essa devoção, às vezes, por alguém, colocar as pessoas no pedestal e adorar e ter, basicamente, um ídolo ali, sabe? Ser o maior fã da pessoa que tu gosta. E, claro, tem o seu lado mais tóxico, tem o outro lado, né, que a gente pode ver que não é saudável se colocar nesses lugares e colocar as pessoas nesses lugares, mas é um livro que busca ver o lado do amor, da fantasia, da paixão. Então ele não pensa muito nas consequências. É um livro mais inocente, inconsequente, onde a gente vai lidar com o sentimento puro e não com as consequências e com o que está em volta, e o amadurecimento é mais focado no coração. Então é um livro mais ingênuo, é um livro mais que toca mesmo no profundo do sentimento e que aborda e transborda nesse sentimento de estar apaixonado. Na primeira edição do livro Apaixonado, a gente veio com uma capa que a estética toda do livro foi pensada para ser esse vermelho, esse romance, esse fogo da paixão e do amor, esse vermelho sangue, esse amor que transborda. Então todo esse peso de estar apaixonado e toda essa estética de romance foi preparado para esse livro. A primeira edição veio mais simples, com a capa mais com uma capa de uma forma, com alguns desenhos. E a segunda edição do livro já traz uma capa um pouco mais trabalhada, mantendo o padrão daquela, mas mais detalhada, mais aprimorada. Foi uma questão mais de estética mesmo, de qualidade de imagem. Por dentro, a primeira edição era com uma capa com a coloração do livro mais dourada, uma capa mais. Uma capa não, páginas mais. Com essa cor mais dourada e com letras pretas, né? Justamente para ter esse impacto visual de. O lado suave, mas o impacto de o quanto é forte esse amor. A gente pensou nesse visual. Porém, já para a segunda edição, que é a oficial agora que está, a gente pensou nessa estética de se aprofundar mais nessa estética do apaixonado. Então, a gente escreve essa questão de suavizar e intensificar, aumentar mais os níveis e a letra, o tom, subir o tom do apaixonado. Então a capa já traz esse fogo, esse calor, essa intensidade, todos esses sonhos, essa expectativa. E dentro do livro a gente vê as páginas ali num branco, com uma moldura toda feita, especializada para essa questão de traçar, sabe? Um amor que vai sendo traçado e construído, então é uma moldura bem bonita. Temos aí a fonte que está sendo trabalhada novamente e o texto amplificado. Então a gente tem algumas mudanças aí para a segunda edição, trazendo toda essa estética de paixão. Para Pensamentos Sombrios. Pensamentos Sombrios é um livro mais obscuro, é muito contrário do Apaixonado, é esse contraste, porque Pensamentos Sombrios é o depois dessa paixão profunda. E é esse livro que vai trabalhar com as consequências, que vai trabalhar encarando a verdade, sabe? É como se fosse a continuação do Apaixonado, depois de viver toda essa paixão. Então, Pensamentos Sombrios vai trazer essa estética mais sombria, mais pesada, mais escura, uma fonte mais crua, mais pesada. A gente vai trazer a estética do livro, foi toda pensada. A primeira estética do livro pensada foi trazer todo negro, um livro preto, assim, com as letras em destaque em vermelho, sabe? Pra causar esse impacto de sangue, de dor, de derramar e colocar pra fora tudo aquilo que não serve mais, todos os sentimentos que estão parados, que não tem mais pra onde ir esses sentimentos, sabe? Mas a estética final do livro é um livro preto e vermelho. Preto simbolizando esse peso, o luto, e o vermelho simbolizando esse sangue derramado. Toda essa história, essa desconstrução, encarando a realidade, as consequências. E se antes o problema era o coração ali no apaixonado, aqui o problema é a mente, sabe? O psicológico, o emocional abalado. Todos esses conceitos, essas expectativas que foram desconstruídas, rompidas. Então a capa do Pensamentos Sombrios foi justamente pensado para mostrar esses batimentos e a morte desses sentimentos. Então na capa a gente tem esses batimentos e a morte deles ali. Nós temos Pensamentos Sombrios. O subtítulo é: o que eu faço quando eu amo você, mas quero
com outra pessoa. Então é muito emblemático, é muito problemático, é muito polêmico, porque fala sobre a nossa vilania dentro das histórias de amor e sobre o quanto os outros também são os vilões das nossas histórias. E que se a gente não sabe equilibrar as coisas, todos podemos ser os heróis e os vilões das nossas próprias histórias, das histórias dos outros. Então sempre vai ter julgamentos bons e ruins pra nós, dependendo da pessoa e de qual experiência que a gente teve com aquela pessoa, ou do pensamento e sentimento de cada um. Então não tem como agradar todo mundo e não tem como desagradar todo mundo. É só a gente saber se encaixar com aquilo que é bom pra gente. Então, desde a contracapa também a gente pensou uma estética toda preta, com essas linhas bem definidas, marcando, enclausurando esse amor e todo esse trauma dentro desse livro. Então é como se fosse trancafiar 7 chaves nesse porão que é esse livro, nesse pacto, nesse vazio. Então é toda essa estética para representar o vazio, o luto, a tristeza, sabe? E deixar tudo trancado ali. Então tudo é muito bem pensado, as linhas traçadas, os batimentos ali que morrem, né? E essa conexão com batimentos já. Então é muito bem pensado essa estética, o livro tá lindo, todo em preto e vermelho, com algumas listras assim na horizontal, não atrapalha obviamente a leitura, a gente fez tudo muito bem planejado, a fonte muito bem pesada, os poemas, nossa, tá incrível, porque são longos, largos, são profundos, porque além de poesia, é rima, é texto, é alma, é coração que tá sendo impresso ali, e tudo isso que tá sendo trabalhado. Então realmente é encarar as consequências dessa devoção, desse amor sem medida, dessa intensidade descabida, desse desequilíbrio emocional, desde apaixonado até pensamentos sombrios. Agora, para fantasia, nós temos um outro mundo. Para fantasia, a gente quis dar a continuação, né, a continuidade a essa história que estava sendo contada desde apaixonado e pensamentos sombrios, e fantasia é esse pós. O pós-luto, o recomeço, iniciar uma nova fase, se apaixonar de novo, tendo toda essa bagagem, toda essa experiência. Como é começar de novo, tendo toda a bagagem, experiência, com os anos, com maturidade, com crescer, com evoluir, e essa nova dificuldade de se abrir emocionalmente e mentalmente agora para uma vida nova, para experiências novas. Então não esquece o que aconteceu em Pensamentos Sombrios, mas também não volta para aquela devoção que é apaixonado, entendeu? E consegue superar e trabalhar o mental com o emocional de uma forma buscando equilíbrio. Então fantasia não podia ser totalmente escuro, não podia ser esse lugar, porque já não tá mais ali, mas também não podia voltar pro que é o apaixonado, que é aquela intensidade, aquela loucura toda, aquele sentimento todo descabido. Então precisava de um equilíbrio, de um recomeço, mas um recomeço lindo, doce, suave, energético, colorido, e que também trouxesse essa vibração, essa intensidade, mas agora na medida certa, conciliando o mental com o emocional. E por isso chegamos ao consenso de fantasia ser isto, sabe? Idealizar uma nova vida, um novo amor, uma nova amizade, um novo trabalho, uma nova oportunidade, independente da idade, do local, da cidade, do que seja. Recomeçar, estar aberto à vida, às energias e a receber e a dar, sabe? Então, é esse tipo de livro. Então tinha que ser um projeto. E aí eu quis escolher, como fantasia tende pro romance, eu não queria remeter ao vermelho novamente, que é geralmente característico do amor, do coração, da paixão. Então eu falei, cara, vamos tentar achar uma cor diferente do que eu fiz até agora, que simbolize esse romance, tá? Meu filho tá aqui do lado brincando, então ignora o barulho. Então, então tinha que ser uma cor que conseguisse simbolizar tudo isso, essa esperança, esse recomeço. Então a gente trouxe a cor rosa e roxo, essas duas cores. As cores rosa e roxo, porque fazendo essa combinação de cores a gente remete a essa fantasia, algo fantasioso. Então traz essa questão da borboleta, né, que aparece na capa, que é essa metamorfose, essa transformação, até chegar essa linda borboleta nessa transformação. Teve todo um caminho de dor, de luta, luto, perdas, mas teve coisas bonitas também. E o que a gente se transforma, onde a gente chega é o que importa, depois de todo esse caminho percorrido. Então a capa de fantasia foi pensada justamente para isso, sabe? Para trazer a borboleta, os elementos das cores roxo e rosa, simbolizando a fantasia, o doce, o novo começo. Então foi simbolizando tudo isso. Então nós temos até a sinopse do livro algo mais delicado, mais cuidado, não é tão forte, tão cheguei quanto apaixonado, mas também não é tão obscuro e contraído quanto Pensamentos Sombrios. É esse recomeço, com poemas ali em português e espanhol, misturando os dois idiomas que eu gosto muito, trazendo esse novo começo, essa nova abertura, a amizade, esse romance e a criar na realidade a nossa própria fantasia, mas agora de um jeito mais equilibrado. Estes são os meus livros de poesia, né? E aí fantasia também traz na diagramação dele nas páginas essa coloração rosa, com o roxo ali, aquela mistura, essa delicadeza, essa coisa suave, e de contar ali histórias através desses poemas. Então realmente muito lindo, tudo muito trabalhado, sabe? Pensado, desde a estética até a diagramação, a tudo que encaixa essas histórias para que cada livro seja um mundo em particular que se complementa como um todo.